Começo com a sexta aula aqui, os novos feitores. A gente vai tratar essencialmente do processo já de consolidação colonial do que foi negociado em Berlim em 1884, 1885, né? Então, aquela carta geral de intenções vai se concretizar numa série de tratados bilaterais, né? Muito entre os britânicos e franceses, entre os portugueses e os britânicos, com os franceses, também os italianos negociando de maneira tardia e também com os alemães, os principais interesses, e claro, além de Leopoldo II, que depois perde a sua propriedade decorrente da falência da sua colônia e da brutalidade da sua exploração em 1906 para virar uma colônia belga. E então a gente vai ver como vai se consolidar essa dominação colonial, e aí temos até retratado aqui um capacete colonial de medula, que se fala, aqui no caso é um capacete francês, com a inscrição inclusive de Rana Valona III, a última rainha de Madagascar, né? Então aí os franceses também começam a implementar a sua colonização na ilha Malgache, né? E temos então um problema aí de como é que vai ser essa engenharia de consolidar essa dominação colonial. Então não é simplesmente uma dominação militar, mesmo porque uma dominação militar ela é muito onerosa em termos de mão de obra, em termos de recursos, e número de homens, né? E por assim vai. A gente tem que entender que, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França eram democracias eleitorais, que hoje em dia ainda a gente pode questionar isso, pelo restrito número de pessoas que podiam votar, mas eram movidos à opinião pública. Então, se você tivesse um grande ônus para os impostos ou determinados eventos impopulares, isso teria consequências eleitorais, políticas na França, na Grã-Bretanha e por assim vai, né? E então a gente tem que analisar tudo isso antes de prosseguirmos. A gente está entrando no período aí já colonial, mas como é que se deu essa dinâmica, né? É claro que haverá confrontos militares, haverá resistência, né? Mas normalmente os confrontos militares diretos são momentos quase de exceção, não é regra. Você tem um processo muito mais negociado político e gradativo do que propriamente uma imposição dramática. Então, quando foi negociado em Berlim, as colônias, os territórios, elas na verdade eram um contexto muito mais de corrida, antes que, como Bismarck fala, antes que a porta fechasse, né? No sentido de cada um tinha que garantir um espaço, e existia também já no final do século XIX um clima de protecionismo, buscando garantir para si regiões de cunho estratégico, de prestígio, de cunho econômico, né, em várias partes do mundo. Isso incluía a África. E é claro, os europeus aí, quando eles negociam, eles têm que depois uma tarefa de tentar impor uma autoridade sobre um largo território que até então era fragmentado em inúmeras lealdades, né? Você tinha 40, 50 mil unidades políticas, entidades políticas antes do final do século XIX no continente, no vasto continente africano, para reduzir para 50, 60 unidades, né? Então você tinha um problema de como é que você estende a sua autoridade em termos policiais, fiscais, como você faz o meio de transporte dos recursos interioranos para exportação. E aí, no caso, na África Ocidental, você já tinha essas rotas estabelecidas por séculos de exploração de recursos interioranos que escoavam para a costa, né? Mas em regiões equatoriais, como no Congo ou na África Oriental, você não tinha caminhos naturais estabelecidos de você exportar produtos interioranos, borracha, café, sisal, para os portos. Você tinha que ter um investimento, né?
Então, por exemplo, no Congo belga, antes, na época de Leopoldo II, investiu-se muito de uma estrada de ferro que pudesse passar por lado de grandes corredeiras, como aquela que você depois, hoje perto de Kinshasa, você não consegue no litoral congolês chegar à capital do RDC, da República Democrática do Congo, porque existe uma grande a catarata de Matadi, então você tem que passar na adjacência. Isso num terreno equatorial, de floresta equatorial. Então houve um investimento significativo para isso. E além do mais, você tem o custo humano, né? Você tem um ônus imperial investido, de cada, por exemplo, dependendo do quanto que era delegado. Então, no caso aí, por exemplo, da Grã-Bretanha, que existiam inúmeras colônias, pegar o caso da Nyasaland, que depois que era uma colônia bem ao norte da colônia do Cabo, hoje conhecido como Malawi, do Lago Malawi, né? Inclusive está escrito errado aqui, tá? É Malawi, não Malawi. Você tem um orçamento direcionado para Malawi, na Nyasaland, né? Produto de até um religioso escocês que queria evangelizar a região da Nyasaland. Ele convence as autoridades britânicas na época, o William Johnston. E na Nyasaland ele consegue então o envio de 10 funcionários civis europeus, 2 funcionários militares, 70 Sikhs, né, do Punjab da Índia, e 88 carregadores de Zanzibar para uma população de 1 a 2 milhões. Isso, por exemplo, na região de Uganda também é muito pouco, na região da Nigéria também é muito pouco. Então, eu tenho até aqui uma ilustração de um guarda Sikh, isso aqui na África, mas na região central. Sikhs eram, junto com os Gurkhas, eram considerados os melhores, que naquela época se falava as raças marciais, né? Pela disciplina que eles apresentavam. Mas você percebe que esses números, a presença imperial era muito fraca. Então, se houvesse uma sublevação, uma revolta de locais, esses números mostravam que podiam fazer muito pouco contra essas revoltas, né? Então, no primeiro momento, depois de 1885 até as primeiras décadas do século XX, a presença imperial era muito fraca, né? Isso, claro, vai ser o orçamento dessas colônias vão sendo incrementados em termos militares, em termos civis, em termos de obras e também questões da capacidade de cobrança de fiscal, mesmo que você precisava de mão de obra para realizar obras como estradas de ferro ou deslocamento e carregamento de recursos do interior, construção de pontes e por assim vai, né? Então, esse é o primeiro algo que a gente tem que reter. A presença inicial era muito fraca. Ela é fraca e ela vai incrementando ao longo do tempo. E ela vai incrementando ao longo do tempo pelo fato também da cobrança fiscal possibilitar financiar mais a vinda de mais pessoas, construção de mais questões de infraestrutura, linhas telegráficas, pontes, portos e por assim vai. E em último momento, em termos militares, então os governos imperiais nas suas colônias elas podiam funcionar, claro, com o apoio das elites locais. Sem um apoio inicial das elites locais isso era impossível. Na monarquia de Buganda, você teve uma aliança muito estreita entre os britânicos e o Kabaka, né, o rei de Buganda. E depois, quando ele se revolta, você tem um envio de tropas ali, no caso do Kabaka ou Mwanga, eles até se juntam com relação à monarquia rival, que eram os Bunioros, de Bunioro, e ele tenta se voltar contra os britânicos, e aí você tem um envio de uma expedição militar para tentar reprimir isso. Então, no geral, você teve uma percepção ampliada do Império. Eram muitos lugares para você intervir ao mesmo tempo. Então, você esperava uma situação crítica para você enviar uma intervenção. Mas isso era o último momento em termos militares, porque antes você tinha as questões econômicas e políticas para você desenhar uma aliança, né?
É famoso, inclusive, no período colonial britânico, um administrador, ele foi um administrador na época em Uganda, depois ele ficou muito tempo na Nigéria, isso no início do século XX, que era o Frederick Lugard. E Lugard, depois ele escreve um livro, fica muito famoso na Inglaterra, que ele fala que, na verdade, ele trabalhou a dominação sobre os muçulmanos, a elite e as entidades islâmicas no norte da Nigéria, delegando a eles o máximo de autonomia em termos educacionais, em termos ah, religiosos, mas retinha aquelas questões estratégicas, as questões militares, as questões fiscais, era supervisionado por alguns funcionários britânicos, os altos cargos. E essa ideia desse espécie de governo indireto do Lugard, ele reflete isso, né? Ele reflete a ideia britânica de que, olha, você trabalha as alianças com as elites locais, dê a elas privilégios e você funciona mantendo as lealdades locais. Isso funcionava, por exemplo, com os muçulmanos no norte da Nigéria, porque você já tinha um sistema educacional grande, né? Uma ideologia já bastante ampliada do Islã, elites facilmente localizáveis e aceitos por muita gente, então isso era fácil. Agora, outros lugares que você tinha um quadro pulverizado de múltiplos dialetos, línguas, lealdades clânicas, isso era muito mais difícil de ser trabalhado, né? Então, o quadro geral que eu estou tentando pintar para vocês aqui é uma ampliação gradual da presença colonial, né, que normalmente partia das possibilidades onde tinha, primeiro, da costa, seguindo as vias fluviais, que era mais barato o transporte e escoamento dos recursos, buscando o apoio de intermediários, de comerciantes e de chefes locais. Tá? Mesmo porque o retorno econômico, ainda mais no caso britânico, era essencial para a aceitação do mantimento colonial. Né? O caso francês é um pouco mais oneroso, né? Eles dirigem muito para a marinha francesa e eles investem mais, mesmo porque eles têm um avanço militar da parte da África Ocidental, no Senegal até o Lago Chad, que ele é muito em cima da dominação militar, né? Mas, por exemplo, na África Francesa Equatorial ou no Congo Belga, eles tinham que aproveitar ao máximo, até pela própria clima e vegetação equatorial, florestal, eles tinham que aproveitar ao máximo as vias fluviais. Assim como também no caso das colônias portuguesas, né? E quando exigia um investimento de estradas de ferro, era justamente para tentar complementar essa rede fluvial navegável ou contornar as corredeiras, né? Ainda mais com a introdução dos barcos a vapor, né? Que vai ampliar aí a capacidade de transporte e os fios telegráficos com comunicação. Então, na África Equatorial Francesa e Congo Belga, eles exploraram ao máximo o acesso fluvial, né? E eles colocavam os postos governamentais e fiscais em confluências nas margens e corredeiras de rios. Nos portugueses, eles exploraram o Kwanza e o Zambeze, né? No caso de Angola e Moçambique, respectivamente. Os franceses também investiram tentando ligar a costa atlântica com o rio Níger via o rio Senegal. Esse é o primeiro avanço interiorano francês na África Ocidental. E na África mais oriental, no caso da África Britânica Oriental, você teve um investimento ligando o reino de Buganda, nas terras altas da região dos lagos ali da África Oriental, até a cidade de Mombasa, na costa queniana atual, né? Então aí eles investiam pesado na estrada de ferro para tentar escoar essa produção das terras altas da região dos lagos, nas nascentes do Nilo Azul, para escoar para a costa da África Oriental. Os alemães também fazem isso em Tanganica, né? Na África Oriental alemã, eles querem escoar as regiões altas na região ocidental de Tanganica para o porto de Dar es Salaam. E isso vai gerar uma série de resistências também, né? Porque você tem aí a apropriação de terras
Por exemplo, nas regiões altas do Quênia, você teve os Kikuyos que perderam as terras para o cultivo de café ou sisal, no caso de Tanganyika. E isso já vai provocar uma série de levantes populares, porque eles perdem essas terras, né? Então, os maçais, eles perdem as terras, eles são pastoralistas. Eles não têm um livre fluxo, porque é dividido entre a estrada de ferro que corta a África Oriental Britânica, né? Então isso aí já começa a ter uma série de descontentamentos com a posse de terra e o empreendimento aí de transporte. Mas, no geral, o estabelecimento de postos governamentais coloniais, eles raramente levam a conflitos com locais, inicialmente, mesmo porque a presença é muito esparsa, né? Então, os locais pouco diferenciavam a presença inicial depois de Berlim de 85, com que a vindas ocasionais raríssimas de missionários e comerciantes anteriores. Então, era muito mais um contato esporádico que você tinha do que era considerado os europeus, os estrangeiros, né? E também exigia-se muito, o poderio colonial também exigia muito a mão de obra, né, para trabalhos que na época não eram muito remunerados, então muitas vezes era forçado para construção e manutenção de funções militares, de maquinaria, construção civil, de trilhos, de estradas, pontes, fios telegráficos, carregamentos de recursos e por assim vai, né? E normalmente, se era forçado, era a mão de obra apresentada de etnias subjugadas, refugiados ou escravos libertos de tempos pré-coloniais. Então, na verdade, você teve a abolição da escravidão, mas você tinha o elemento do trabalho forçado, de, de, de trabalhos que não eram populares, por assim dizer, né? Depois, com a monetarização, isso vai mudando gradativamente, né? Mas a gente tem uma monetarização muito precária dessas colônias no início do século XX. Então, com a segunda década do domínio europeu, já no início do 20, a colônia ela vai se estabelecendo, ela vai concretizando sua rede de atuação, ela vai impondo sua tributação, até decorrente da monetarização e das obras públicas que permitem isso. E aí começa a ter uma presença colonial maior que vai ser percebida pelas elites locais como uma ameaça, porque eles percebem que estão perdendo poder de decisão, né? Então aí você começa a ter uma articulação de descontentamento de setores da sociedade de antes e da elite para tentar articular uma resistência contra os europeus. E aí, nesses casos, começa a ter já um choque bélico. Então, eu peguei o caso, até na aula passada eu falei na aula anterior, antes da última, do reino de Assante. O reino de Assante, o Império Assante na África Ocidental, ele era muito organizado. E aí, eventualmente, os britânicos começam então a tentar impor sua dominação sobre o ouro, sobre depois o cacau na região, que é muito lucrativo. E a monarquia, a elite dos Akans, né, em torno do monarca, o Assente-Rene, eles organizam uma resistência organizada e aí é enviado já no final do século XIX uma série de expedições punitivas contra o Assante-Rene, né, o monarca dos Assantes. Ele é eventualmente até enviado no exílio nas Ilhas Seychelles, e até hoje existe essa figura do Assante-Rene, tá? Não me engano, mas o poderio dele é colocado em xeque, você não tem mais isso. Outros conflitos vão resultar da necessidade de plantio de monoculturas rentáveis. E aí você envolve aí um deslocamento forçado ou emprego forçado de mão de obra local para o plantio de acordo com o planejamento colonial, né? E aqueles que não tivessem necessariamente envolvidos nisso, as terras mais distantes, que não têm interesse nenhum no projeto colonial, essas etnias eram expulsas para essas regiões ou se não eram ignorados. E as regiões ignoradas, elas negociavam, inclusive, depois, como o caso do Swazis, os Tswanas, e os Sotos também, na África Meridional, que tem até aqui um mapa em 1895 da África Meridional, por exemplo,
os Basutos, os Swanas, Pondos, Nigunis, né? Depois os Zulus que tinham autonomia, os Swazis, eles constituem monarquias quase que autônomas, mas a responderem pelo residente, pela administração central aqui na Colônia do Cabo, né? Então você tinha aí uma negociação nasquelas áreas que não interessavam o projeto imperial, né? Mas outros casos você teve um enfrentamento. E aí eu até vou falar para vocês antes. Você tem então de 1895 a 1905 já uma presença de atividade imperial, política e militar maior. Então já é um segundo momento da imposição colonial, que depois vai se desdobrar nas décadas seguintes com a presença do transporte de carga mais presente, as estradas de ferro que pode transportar muito melhor a quantidade maior do interior para a costa, o uso mais intenso de embarcações a vapor, inclusive até no Lago Niassa, o Lago Vitória, eles conseguem começar a pôr navios a vapor nesses lagos, estações ferroviárias e portos. Depois, o caminhão motorizado permite a capilaridade da produção e da mão de obra no interior, que permite o escoamento melhor para exportação. E esses produtos normalmente na África Ocidental era muito em cima do palmito, do cacau, do azeite, do óleo de dendê, a madeira muito também presente na região equatorial na África Oriental, e também a borracha, o marfim e por assim vai. Além do ouro, entre outros produtos. Eu só gostaria antes de. Eu deixei de analisar para vocês, porque na verdade a construção de estradas de ferro ela era calculado no limite, porque era muito onerosa. Então você tinha um investimento já desde início do século XIX da estrada de ferro que vai ligar o Egito Mediterrâneo até o Sudão, né? Você tem uma construção de estrada para permitir o escoamento das terras etíopes para Djibouti. Os investimentos britânicos e alemães aqui para escoar a região interiorana dos lagos para a costa, em Mombasa e Dar es Salaam. E também na Nigéria, na região da possessão britânica, dos franceses na região senegalesa para ligar o alto e médio curso do rio Níger para a costa senegalesa. Mas a grande rede ferroviária que se desenvolve é a região da África Meridional, né? Esse mapa aqui de 1914 revela que pelo fato da descoberta do ouro, né, na região do Rand aqui, você teve um capital intenso, uma rede ferroviária muito intensa para explorar essas minas de ouro na região de Rand. Então isso aqui até destoa do restante do continente africano, tá? Então, na África Oriental, voltando para lá, você teve, em termos de rentabilidade dos produtos, as possibilidades agrícolas para exportação eram muito pequenas, ainda mais comparado com a África Ocidental, né? Você tinha o cravo da Índia, de Zanzibar e de Pemba, você tinha madeira mais de mangue e grãos, e o marfim. E o marfim dependia do número de elefantes, então isso vai virar um drama depois, ao longo do século XX. Agora, na região nilótica, você tinha mais o cultivo em torno do algodão. Então, tinha, como exemplo, a região da ilha de Gezira, próximos a Khartoum, você teve um largo investimento nas terras irrigáveis para a produção do plantio do algodão. Também nas terras altas, em Uganda, né, no reino de Buganda, além do algodão, também o café se faz presente, assim como o sisal. Na região oriental da África Britânica Oriental, o Quênia, no Planalto Etíope e também em outras regiões dos lagos, nas nascentes do Nilo Azul, também teve o cultivo do café e do sisal, até pelo próprio clima de altitude. E também na região queniana você teve o escoamento possibilitado no sentido oeste-leste, né? Que vai provocar então a resistência de quicuios e de maçais que passam a ver essa invasão como uma perda. Então eles organizam resistência. Agora, o maior impacto, até em termos humanos, vai ser o forçado uso de mão de obra
para o cultivo dessas culturas rentáveis, né? Então, na África Oriental Alemã, Tanganica, ao sul do Quênia, você teve uma larga revolta popular e de elites da região que vai ser conhecido como os Madi-Madis, né? A revolta dos Madi-Madis aconteceu algo similar também em Madagascar, né? Que foram lideranças religiosas que acreditavam que tinham imunidade para suas crenças e de que seriam imunes às balas, aos armamentos dos ocidentais, né? No caso dos alemães. E, e aí, no caso, você teve uma larga resistência dos Madi-Madis, que representa primeiro uma tentativa de imposição que vai resultar numa revolta popular. E no caso dos Madi-Madis, a repressão alemã foi duríssima, né? Então você tem, no caso, 20 mil pessoas mortas nos confrontos com esse grupo que se chamava os Madi-Madis, né? E outra colônia alemã no sudoeste africano, hoje a Namíbia, você também teve repressão do polvereiro. O polvereiro, na verdade, eles nem eram, eles eram nômades. Eles viviam em regiões secas, então não tinham possibilidades de serem ter assentamentos guerreiros para ter a própria tradição e o clima da região. E os alemães ali na Namíbia eles forçam para tentar fazer o cultivo do algodão e eles resistem. É uma mudança muito brusca e deslocamento deles, é uma coisa perfeitamente compreensível. E aí houve, inclusive, quase uma tentativa de genocídio, que resultou a repressão na morte de 3/4 da sua população nesse empreendimento, né, por volta de 1905. Então temos aí uma face, quando há uma resistência maior, popular, no empreendimento colonial, você tem algo trágico. Estamos ainda falando de uma época em que ainda você não tem ainda um pensamento jurídico do que é um genocídio ainda, né? Depois vai acontecer outros que até hoje se debate se houve genocídio ou não, né, em cima de os armênios e outros povos aí no início do século XX. Agora, na África Meridional, eu tinha adiantado para vocês como é que trouxe uma quantidade de capital enorme para a exploração, por exemplo, do ouro da região de Rand, né? Isso vai gerar um aumento populacional vindos de todas as regiões do Império Britânico para trabalhar nessas minas de ouro. Para nós brasileiros é fácil entendermos, né? O que aconteceu no século XVIII em Minas Gerais também trouxe uma quantidade extraordinária de pessoas e mão de obra, todos em busca, aí, não somente do capital investido, como uma mão de obra que tenta se enriquecer com isso, né? Então, não é somente aqueles envolvidos na busca do ouro, mas você tem a necessidade de serviços, de agricultura, para apoiar o processo brutal de urbanização que acontece. No caso que tinha até antecedido em 1895, a região do Rand era uma propriedade de um boer, inclusive Johannesburg, né? Ele era uma propriedade, até o próprio nome diz, era uma propriedade, cidade de Johannes. Johannes que era um boer. E somente em 1895, eu tenho até uma foto aqui, como era Joburg, como eles falam, era uma pequena, pacata a vila, e somente em 1895 você tem a atração de 100 mil europeus para a região, para a cidade, e mais de 250 mil africanos e outros súditos do Império Britânico, para suprir a mão de obra e de serviços nas minas e nas cidades, né? Então isso tudo vai gerar uma transformação muito rápida da região do Rand, né? Para uma agricultura intensiva, para uma urbanização muito rápida. Então o que a gente considera no final? A colonização ele foi na verdade um processo lento, muito mais lento de infiltração, que depois vai se fortalecer, se concretizar numa conquista, numa imposição. Haverá resistências, e isso é uma coisa que eu sempre vou enfatizar ao longo do curso. Haverá resistências, só que essas resistências são localizadas e elas são calculadas de acordo com as metrópoles imperiais, né? É claro que houve até resistências armadas que resultou num desastre completo. Na aula passada eu falei da Batalha de Adwa,
em que os etíopes eles derrotam os italianos, expulsam os italianos da Abissínia, né, da Etiópia. Mas no geral, as resistências elas são contornadas na medida do possível e quando há um momento oportuno, o Império Europeu em questão manda uma expedição punitiva que vai bombardear uma capital dos Assantes, Kumasi, ou vai punir, queimar a capital dos Zulus em Ulundi, ou vai mandar ali e tenta matar o máximo de madistas possíveis na Batalha de Omdurman, né? Então a gente tem que entender que é um processo gradativo. Isso, o choque militar, mas militar existe, mas ele é de acordo com o momento quando ele chega a ser culminante, né? Então essas campanhas elas tinham que ser conjugadas. Eles buscavam associados africanos sobre as comunidades rivais. Era um trabalho de política que você tinha que fazer, né? E boa parte das revoltas era muito mais contra uma resistência contra o fornecimento de mão de obra para os serviços da colônia ou contra a cobrança de impostos e taxação. Mas esses protestos eram muito localizados, eles não chegavam a ser uma grande revolta organizada. Porque se houvesse uma grande revolta organizada, isso traria um ônus maior para a metrópole. Somente em casos como a revolta dos Madimades, por exemplo, que você teve uma resistência grande e o envio militar dos alemães enorme para tentar reprimir, por exemplo, essa revolta dos Madimades. Mas no geral o quadro é a relação entre os governos coloniais e os chefes locais, eles se mantêm negociados. Mesmo porque muitas dessas elites locais depois eles são incorporados na estrutura colonial como com cargos, altos cargos administrativos, né? Eu lembro muito como é que, por exemplo, os britânicos trabalharam isso na Índia Britânica, né? Como é que eles gradativamente negociavam com regentes locais, marajás, os rajás ou determinados reinos no interior, que eles davam todo o prestígio para a questão de arrecadação fiscal, manter um pagamento anual, todas as regalias, até mesmo condecorações dentro do Império Britânico, para justamente eles servirem de elo para manter aí a lealdade local do seu reino dentro do âmbito do Império Britânico. E na África também não será, em boa parte, não será diferente, né? Então na próxima aula a gente vai ver já a África depois da Primeira Guerra Mundial. É claro que o efeito mais notório vai ser aí a retirada da Alemanha, que é derrotada na Primeira Guerra, no continente africano, e como é que gradativamente vai começando a ser gerido o processo de resistência e articulação para atingir a independência dos países africanos depois da Segunda Guerra. Tá bom? Até a próxima, então.